Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de GNU Linux e hoje no 11º encontro a gente vai falar sobre comandos de localização e ajuda dentro das nossas distros GNU Linux. Começando pela localização, que é bem importante, né, porque assim como nesse curso, o ambiente empresarial em que a gente usa sistemas com o kernel GNU Linux, as distros Linux, geralmente são voltadas para equipamentos de servidores ou algo do tipo. Então, a presença de interface gráfica é muito rara, a não ser que a empresa ou a corporação ao qual utiliza esses sistemas tenha aí workspaces domésticos, tá? Que os usuários finais possam utilizar ali, os profissionais, que têm interface gráfica, tá? Mas geralmente é em servidores onde que a gente tem ausência de interface gráfica. E pode parecer um tanto quanto confuso a gente mexer num ambiente que é esse o cenário, tá? É uma linha numa tela escura e aí você precisa se localizar. Justamente por isso, sistemas GNU Linux, as distros Linux, elas têm vários comandos que possam auxiliar o usuário final a encontrar determinados arquivos dentro do sistema como um todo. O primeiro comando deles é o locate. Esse é um comando que ele não é nativo, mas ele geralmente está instalado dentro das distros Linux. Caso o comando locate não esteja instalado, é só você executar lá um sudo apt install locate ou yum install locate, dnf install locate, pacman pamac install locate, tá? É um comando fácil de instalação. Já instalei aqui no nosso Ubuntu Server. O comando locate não vem nativamente aqui. E sempre a gente precisa fazer o update db. Eu utilizo esse comando no modo administrador, tá? Sudo update db. Aqui, ó. E aí vai atualizar a base de dados para a busca desse mecanismo aí que é o locate. E aí a sintaxe é bem simples. A gente coloca locate seguido daquilo que a gente quer pesquisar. Por exemplo, locate sobre ls. Bom, tem bastante coisa, tá? Mas vamos procurar aqui locate sobre Ubsocial, que é o nosso usuário. Então, ele vai procurar em toda a distro arquivos, conteúdos, cujo termo é aquele que o usuário busca, tá? O de argumento ali do comando binário locate. Nesse caso, Ubsocial, ele vai procurar vários arquivos, tá? Ele está dando arquivos também no modo administrador. A gente pode encontrar com o do sul, tá? E utilizar o locate Ubsocial. E ele vai nos fornecer vários arquivos também, tá? Então, ele vai nos fornecer tanto para o usuário comum quanto para administrador aqueles resultados de busca. É um comando simples justamente para você se localizar. Qual que é o objetivo do locate? Claro, encontrar arquivos. Mas aí, por exemplo, você pode usar o locate Ubsocial e entrar com o caminho absoluto, né, o PWD, desses arquivos. Por exemplo, home, ubsocial.ssh, alguma coisa do tipo, tá? Aqui a gente tem, então, algumas coisas sobre o SSH do usuário atual, da seção atual, usuário comum, que é o Ubsocial, o termo pelo qual a gente pesquisou através do comando locate, que é um comando simples. A gente também tem o find para encontrar. Ele utiliza recursividade nas buscas. O locate não utiliza, tá? O locate faz uma pesquisa simples. O find ele vai um pouco além. Ele usa subdiretórios também, faz recursividade nas buscas. A sintaxe para usar o comando find é find o diretório que a gente quer procurar. Então, por exemplo, find no diretório home, tá? Podia ser o asterisco do nosso usuário. Aliás, vamos procurar aqui no /bin, tá? /user /bin, ok? /user /bin. O que a gente quer pesquisar? Então, a gente pode colocar algumas flags, alguns parâmetros, algumas opções, ou simplesmente o argumento que é o termo que a gente quer pesquisar, alguma coisa sobre ls nos binários. Então, ele vai nos dar o arquivo aí sobre isso, tá? A resposta sobre isso. Claro que o ls ele vai dizer ali que ele não vai encontrar um arquivo diretório, ele vai fazer essa recursividade nas buscas
e vai trazer os resultados para nós. A gente pode, por exemplo, só utilizar find test, que daí ele vai procurar no diretório atual, ou eu especifico o diretório alvo, no /boot, por exemplo, /boot, alguma coisa relacionada, vamos colocar aqui no /etc, alguma coisa relacionada a testes. Então, são arquivos que tem, talvez, tem no mesmo seu conteúdo interno alguma coisa relacionada a teste, ou também alguns caracteres que chegam a falar um pouquinho sobre teste. Talvez não seja todo o termo teste encontrado. Ele vai dizer ali ó, que o termo todo de teste ele não encontrou num arquivo ou diretório, tá? Mas ele usa a recursividade para procurar termos semelhantes, diferente do locate que procura termos idênticos aos pesquisados. A gente pode utilizar, claro, expressões regulares para refinar essas buscas. Por exemplo, fazer uma pesquisa, tá? Find é buscar, tá? O significado mesmo. Então, encontrar arquivos cujo nome seja qualquer tipo de caractere, qualquer coisa, seguido do final .conf. Então, são arquivos de configuração. No GNU Linux, todos os arquivos de configuração de um determinado serviço, um service, um processo, um pacote, um programa, no caso, eles têm .conf no final. São arquivos de configuração, arquivos que são auxiliares a outros arquivos principais. Geralmente é essa convenção utilizada, o .conf no final. Assim como para arquivos de log, .log no final. Assim como diretórios que têm o mesmo nome de um arquivo de um determinado pacote, os diretórios eles têm .d no final. Então, se você tivesse um programa chamado Ubsocial e tivesse um diretório desse programa, seria ubsocial.d, para dizer de directory, tá? Geralmente é isso. A questão do diretório, principalmente, não é uma regra, tá? É só boas práticas para a gente saber que, de fato, é um diretório e não um arquivo comum. A gente pode limitar a recursividade por números de níveis de diretórios. Nesse caso ali, a gente está colocando o maxdiff, tá? É a profundidade de recursividade. No caso, são os níveis de diretório. Se a gente colocar um ou não especificar, não especificando, ele vai procurar de uma forma macro. Se a gente especificar um, ele vai procurar apenas no diretório atual. Se a gente colocar o 2, ele vai procurar no level 2. É basicamente utilizando o tree menos L maiúsculo com o nível ali. A gente vai especificar quantos diretórios e subdiretórios recursivamente o comando, nesse caso find, vai buscar esses termos de pesquisa. A gente pode também colocar o amin para os minutos, tá? Para a gente colocar a minutagem. Então, por exemplo, o amin-5 seriam os últimos 5 minutos. O número é a quantidade de minutagens, tá? Dos arquivos acessados, por exemplo, nos últimos 5 minutos. O atime quer dizer horas, então, últimas 10 horas. Find no diretório root, em que o atime, o time de horas, seriam acessados, aliás, os dias, tá? Últimos 10 dias atrás, por dias, não é por horas. O time é dias. Pelo usuário, a gente usa o ID, que é o user ID. Então, o usuário 1000 é o usuário comum, tá? Por padrão. O usuário UID 0 seria o usuário root. Nesse comando ali, a gente está procurando arquivos do usuário comum, nesse caso pode ser o Ubsocial, tá? Que é o UID 1000, por padrão, o usuário comum tem o UID 1000, qualquer arquivo lá no diretório root, tá? Nesse arquivo de baixo aqui, a gente não precisa necessariamente especificar o ID do usuário, a gente pode colocar o nome dele, que usa a flag "-user". Então, procurar todos os tipos de arquivos no diretório root, no diretório raiz, em que o nome do usuário seja root. Eu posso trocar isso aqui por Ubsocial. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Find no diretório barra, tá? A gente vai especificar a flag, então, user, como é o nome do usuário, Ubsocial. Tá? Ele vai procurar vários arquivos. A gente pode colocar também a flag, né, para a gente colocar o maxdiff, que é de profundidade 2. Então, ele só vai procurar em diretórios e subdiretórios, diretórios pais e diretórios filhos. A gente viu ali que tem alguns arquivos que alguns diretórios, como a gente está fazendo a busca de um usuário comum, utilizando o comando através de um usuário comum,
a gente não vai ter permissão de entrar em determinados diretórios. Então, é importante que a gente, se a gente quer pesquisar em um diretório que não seja de um usuário comum, ou seja, a home desse usuário, a gente precisa estar logado como administrador root para ou executar esse comando através do sudo, né, através do administrador root, para que a gente consiga encontrar todos os resultados desejados da pesquisa. Tá? A gente também pode colocar por permissões, colocando a flag perm, 644, a gente pode colocar permissões, tá, também no literal. Por tamanho ao size, então M maiúsculo sempre se refere a megabytes, arquivos nesse caso com mais de 50 megabytes, ou por tipo de arquivo, informando a flag type. Aí a gente lembra lá do ls-l, que é o long list format, onde que os arquivos que começam com B, ali antes das permissões, a gente sabe que é um arquivo de bloco. Um arquivo de sockets é S, um D é diretório, de directory. O hífenzinho no começo é de um arquivo regular, um arquivo comum. O C é de caractere, um arquivo de caracteres. Tá? Então, a gente pode setar dessa forma. Tem algumas outras coisinhas, por exemplo, para a gente procurar por arquivos vazios, a gente coloca type F e seguido da flag "-empty". Tá? Arquivos regulares, no caso, a gente coloca um empty. Sim, de arquivos regulares, a gente acaba não colocando o hífen, porque vai confundir o comando, o comando, né, a sintaxe do comando vai confundir com o parâmetro. Então, a gente coloca F de file, tá? Não é hífen, seria F de file para pesquisar por arquivos regulares. B é de bloco, C é de caractere, D é de directory, diretório, S é de socket, tá? Arquivo de socket, e arquivo regular é F, que é de file. Arquivos executados nos últimos 60 minutos, aí a gente coloca o CMIN, que é o count de minutagem, 60, ou últimos 50 dias, né? A gente coloca o mtime. A gente também pode colocar um prazo com intervalos, então entre 50 a 100 dias, a gente coloca o mtime mais 50 menos 100. Então, o 100 seria o prazo final e o mtime de 50 o prazo inicial. Então, seria entre os últimos 50 e 100 dias nesse exemplo específico. Tá? Para a gente procurar arquivos é dessa forma, então é tranquilo. A gente tem basicamente aí o que seria de mais nativo, tá? Principalmente o find, que é nativo das distros GNU Linux, e na maioria das distros GNU Linux a gente também tem o comando locate. Se a gente não tem o comando locate nativamente, é fácil de instalar e geralmente todos os repositórios eles possuem acesso a esse comando para que a gente possa baixar os pacotes e utilizá-lo em ambiente CLI, que é muito importante. Legal. E na maioria dos cenários também, principalmente corporativos, tá? A gente tem uma distro, um sistema GNU Linux, com kernel GNU Linux, onde que a gente tem um ambiente CLI, a gente geralmente tem ausência de interface gráfica e em determinadas situações a gente não tem acesso à rede externa. Então, se a gente tem dificuldade em algum tipo de situação, a gente geralmente pesquisaria no Google, no Stack Overflow ou alguma coisa do tipo, até no ChatGPT. Mas aí a gente não tem acesso à rede externa, porque é um equipamento fechado, né? Tem toda aquela questão de segurança. Aí só as máquinas internas utilizam com seus determinados usuários e privilégios e grupos. Tá? E bom, para o sysadmin, a pessoa que vai administrar esse servidor central com sistema GNU Linux e só Command Line Interface, é interessante que existam mecanismos nativos de ajuda para que, se aconteça alguma situação, esse profissional, esse usuário operando o sistema, ele consiga se virar offline, sem internet, que ele não precisa pesquisar aí no Google, no ChatGPT ou no Stack Overflow para encontrar a solução de seus problemas, tá? Existem outras alternativas e o sistema GNU Linux, ele traz, eu acredito que seja aí o repertório mais completo de mecanismos de ajuda. A gente tem os how-tos, as man pages, o comando help, o comando info, o at switch, o apropos e o worries. São esses os comandos principais que a gente consegue para
descobrir aí mecanismos de formas e de ajuda para situações específicas ou para situações mais gerais. São muitas opções, você pode escolher aí qual é a mais adaptada de acordo com a sua situação, regra de negócios. O primeiro deles é o How To, como faz, tá? Como fazer, o também chamado de Cookbook, que são documentos, tá? E eles geralmente estão disponíveis lá no User Share Doc. Então, User Share Doc, vou dar um L aqui para listar. Cada binário que a gente tem dentro do nosso sistema com a distro, com o kernel GNU Linux, tem aí um diretório nesse User Share Doc, e dentro desses diretórios, por exemplo, o do Vim, que é um editor de texto que a gente vai ver nos próximos encontros, a gente tem algumas informações, eu posso colocar aqui até do ls, que vai ser mais interessante. Aqui a gente não tem do ls, aliás, porque é um comando. Do fw, que é o Ubuntu Firewall, tá? Que é do nosso firewall. E a gente tem um diretório chamado examples. Vamos dar uma olhadinha primeiro nos principais. Então, são os how-tos. O que a gente tem? A gente são documentos focados em necessidades específicas, como nesse caso a gente está do FW, montar um firewall, tá? Eles possuem diversos formatos, formato HTML, tem o formato Markdown, que é outra linguagem de marcação, onde que os arquivos README geralmente são escritos, tá? E a gente tem aqui do UFW, a gente pode entrar aqui no Examples, e aí a gente vai ver que tem um exemplo ali do ScaleY, que também é um arquivo de execução aí de JavaScript, a gente tem o conteúdo e a gente pode se informar. Tem o README, tem o copyright, que é da licença, enfim, tem várias situações, o changelog também. São os how-tos, a gente pode dar uma olhada, inclusive, do iptables, como a gente colocou no slide. Deixa eu limpar aqui o iptables. E aqui a gente tem mais situações, tá? Incompatibilidades. Dentro do HTML, a gente tem vários manuais, tá? Como se fossem manuais, como se fossem... só que manuais mais específicos para situações mais específicas. Por isso que é chamado de cookbook. Cookbook é um livro de receita. Uma receita é uma série de passos para a gente realizar determinada situação específica. Esses são os how-tos. Se a gente quer procurar ajuda de uma forma mais geral, como um manual, aí falando tecnicamente, a gente precisa do auxílio das man pages. Man de manual mesmo, tá? Páginas de manual. São manuais de ajuda geral, através do comando man. O comando man, a gente faz pesquisa nas man pages. Tá? Qual que é a sintaxe do comando man? O comando man seguido opcionalmente de uma seção, por exemplo, pode ser da nossa seção onde que a gente está, seguido do termo que a gente quer procurar. E aí a gente pode ver, eu fiz meio rápido, tá? Mas o man do comando ls, por exemplo, ele vai abrir, a gente pode navegar aqui com as setas direcionais, ele vai abrir um manual, tá? Com várias informações, vários tipos de manuais, a gente tem que se atentar que existem vários tipos. Esses manuais, eles estão em /user, share, que são dos documentos compartilhados, man. Vamos dar um L aqui, um ls, e a gente tem vários manuais separados por linguagem, tá? A gente tem, então, ali, por exemplo, eu coloquei espanhol, a gente tem o menu, manual do tipo 5 e manual do tipo 8. Se a gente entrar no manual do tipo 1, a gente tem vários manuais para vários comandos binários que apresentam manual do tipo 1. A gente já vai ver em seguida os tipos, as categorias dos manuais. O comando catman, ele faz o mesmo que o updatedb para o comando locate. O catman ele vai atualizar a base de dados dos manuais. A seção pode alterar o manual do comando, que é o que a gente vai ver em seguida. Cada manual ele possui 11 seções de organização de conteúdo. Tá? Eles são padronizados globalmente. O que a gente tem dentro de um comando man? Vou colocar aqui do man do ls, que é mais importante. Não, aqui, ó, vamos ver. Comando man ls. Tá? De uma forma simples. A gente for...
Se a gente não especificar a seção, a gente vai procurar no manual do tipo 1, que é dos arquivos binários e executáveis. Hã, o que que a gente tem? A gente tem um título, que é o nome, a gente tem uma sinopse, a gente tem uma descrição aonde que, ele diz o que que esse comando, no caso o ls, vai fazer, o que que o nome significa, né, ls, List Directory Contents, conteúdo de diretórios. No caso é o manual 1, do tipo 1, da categoria 1. A gente tem todas as flags, os parâmetros desse manual explicados, tá? Depois das flags, dos parâmetros, a gente tem argumentos, arquivos, exemplos, a gente tem links externos de Veja Mais, diagnóstico, direitos autorais, que são as licenças, e até bugs, tá? A gente tem ali, ó, códigos de exit status, que são os status de saída. Quando a gente tem o código 0 é o código de acerto, os outros são de erros, tá? Um para menores problemas e o 2 para sérios problemas. Autor, bugs reportados, o copyright, que é a licença, tá? Então, a gente chegou no fim, a gente pode navegar com as setas direcionais. A gente usa o Q de quit para sair. Tá? E ali tem a data que esse manual foi atualizado. Os comandos Yelp e o Xman, o Xman, são ferramentas com interface gráfica dos manuais. Então, se a gente está numa distro GNU Linux com interface gráfica, o Xman e o Yelp, eles são utilizados para mostrar as man pages de uma forma GUI, com interface gráfica. Legal, a gente está aqui no comando man-ls. Quando eu executo nativamente o man seguido do argumento, a gente não informa qual categoria de manual a gente quer procurar. E vale lembrar que existem binários, ou melhor falando, existem termos que não são só binários, eles são também encontrados em outras formas no sistema. Tá? A gente tem 9 categorias para manuais. A primeira, que é a nativa, que se a gente não especificar, a gente vai entrar no comando o man1. Tá? Se a gente não especificar, ele vai entrar no mesmo que entrar na categoria 1, que são dos arquivos binários e executáveis, que serão buscados, tá? O termo ele vai ser buscado lá no /user/bin ou /user/sbin. Por exemplo, o man do comando sudo. Tá? Então, aqui a gente tem várias situações com os parâmetros, especificando cada parâmetro. A gente tem até exemplos, tá? A execução, modelagem, tá? Ali, ó, valores de saída, notas de segurança, ambientes, variáveis de ambiente envolvidas, tá? Com isso, quais são os arquivos. Aqui a gente tem exemplos, tá? A gente tem exemplos práticos. A ideia dos manuais é justamente ser um manual na prática, tá? Aqui a gente só está na interface, aliás, na linha de comando. Mas é como se você pegasse um livro de manual e começasse a revirar as páginas desse manual. Tá? Na categoria 1 são os binários, então ele vai procurar no /user/bin e no /user/sbin os termos que serão buscados. Se a gente especificar man2 seguido do termo, a gente vai procurar nas rotinas do kernel do sistema GNU Linux, do kernel GNU Linux e na linguagem C, e termos de linguagem C. O manual da categoria 3 serão as rotinas e bibliotecas, as libraries, específicas da linguagem C, do qual o sistema GNU Linux é desenvolvido, e talvez um pouquinho sobre a linguagem Rust também nas mais modernas. Tá? Na categoria 4 são arquivos especiais de dispositivos, que estão lá no /dev, então ele vai procurar o termo lá no diretório /dev. Na categoria 5, se a gente especificar, por exemplo, man5 sudo, ele vai procurar o termo sudo na categoria 5 das man pages, que são arquivos de configurações e convenções do sistema GNU Linux. Se for algum game, a gente vai ter que procurar na categoria 6. Então, se a gente instalou algum game na nossa distro, ele vai procurar na categoria 6. Na categoria 7 é uma categoria para diversos. A gente tem macros textuais, do tipo regex, por exemplo. São diversas formas, tá? Por exemplo, o termo ele não se enquadrar em nenhum dos outros manuais, ele vai entrar na categoria 7. Na categoria 8 são os superbinários, que vai procurar especificamente no /user/sbin, tá?
que são os superbinários, binários do root, que só o administrador root pode executar. E a última categoria, a categoria 9, que são as rotinas internas do kernel GNU Linux. Geralmente lá no /boot ele faz essa pesquisa. Por exemplo, o PSWD, o password, a gente pode procurar nativamente no manual 1, que vai ser o binário, o mesmo que a gente executar o comando pswd. Tá? Aí ele vai pedir para mudar a senha, que é o que o comando pswd faz. Vou cancelar. Que é o manual 1, dos binários e executáveis. Tá? Se eu procurar o mesmo arquivo, só que no binário 5, ou seja, pswd, no binário, na categoria 5, a gente vai procurar lá por aquele arquivo pswd, que é o arquivo das senhas e dos usuários, dos logins, tá? Então, o comando pswd ele faz uma coisa, e o arquivo pswd, que é o manual 5, você pode ver lá no cabeçalho, a gente tem password, o pswd, no 5. Então, o que ele é? File Formats and Conversions, que seriam os arquivos. Se eu executar na categoria 1, isso aqui é opcional, posso informar 1 ou simplesmente diretamente. Ele vai dizer que é user commands, ou seja, arquivos binários lá do /user/bin, no caso pswd lá. E aí ele vai dizer que esse comando, ele altera a senha do usuário atual, da sessão atual que executou o comando. O man5 do pswd é na categoria dos arquivos de configurações. E então esse arquivo é o arquivo dos usuários, das senhas que a gente já viu em seguida, o arquivo dos usuários, né? Por exemplo, o gzip1 é o man1 do gzip, então seria o gzip, o comando binário e executável. Outros mecanismos de ajuda bem importantes, que são bem diretos e cada um com as suas especificidades, é o comando help, que a gente pode ver entre comandos binários internos e externos. Os externos, por exemplo, help ls. ls é um comando externo, tá? A gente precisa colocar o help como parâmetro, então é geralmente comando seguido do "-help", e aí a gente vai ter o "-help". Se a gente quer ver com paginação, a gente pode colocar dessa forma, pipe more, e aí a gente vê com paginação. Tá? O help do comando type, o type é um comando interno. Então, ali que a gente descobre se o comando é interno ou externo. Se funcionar com o comando nativo binário help, o comando pesquisado será um binário interno. Se não funcionar, como por exemplo no caso do ls, é porque o ls é um binário externo, que não é nativo da distro do sistema GNU Linux, que foi colocado depois, tá? Mesmo isso vale também principalmente para pacotes, comandos binários que a gente instala de fora na nossa distro. O help ele providencia manuais de ajuda específicos para esses binários, internos e externos. O comando info de information são as info pages. Elas são similares às man pages dos manuais, só que as info pages elas são em formatos HTML e ela possui mais recursos de navegação, até mesmo como links externos. Por exemplo, a info page do Vim. Então, a gente consegue navegar através da info page. Tá? A gente pode navegar, olha, o cursor ele vai navegando através da info page. É como se fosse uma man page, a gente pode usar o page up e o page down para navegar um pouco mais rápido. E a gente tem links externos, a gente tem, por exemplo, o VimTutor, a gente dá um enter, a gente entra na info page do VimTutor. E a gente pode navegar. O Q de quit a gente sai, ou um Ctrl+C a gente sai aí do comando que é iterativo. A gente tem o watches, o que é isso, ele busca por referências idênticas. Então, quando eu pesquiso através do watches de um termo, eu vou procurar exatamente sobre aquele termo. Por exemplo, o pswd, ele vai encontrar termos, arquivos ao longo do sistema que tenham exatamente os termos pswd, aquele termo no qual a gente procurou. Por exemplo, ali, ó, e ele vai mostrar o manual, inclusive, o pswd 1, que é dos binários, é o change user password, é o comando para alterar a senha do usuário. Tá? O pswd no 5 é o arquivo de configurações de senhas. Tá?
o password, né, que a gente tem lá dos usuários e tal, porque é no man 5, que são dos arquivos de configuração. Então, o comando WATS ele busca por referências idênticas. Se a gente quiser mostrar a localização real do binário, a gente usa o comando wish. Wish seguido do PSWD, ele vai mostrar da onde que o binário PSWD, qual é a origem dele, qual é o arquivo de sua origem. Tá? Então, o arquivo binário de sua origem está no /user/bin/pswd. A gente também tem dois comandos bem importantes, que é o apropos e o worries. Para começar, o apropos, ambos nativos dos sistemas GNU Linux. O apropos ele busca por referências similares. Então, a gente pode procurar por vários termos e ele vai procurar por termos similares. Por exemplo, o PSWD, ele vai procurar tudo o que tenha sido relacionado com o PSWD. Enquanto o próprio WATS ele procura por referências idênticas, ou seja, exatamente aquilo que a gente escreveu, o apropos ele vai além, ele utiliza aí referências similares também. E existem várias flags, vários parâmetros que a gente pode especificar. O "-d" para depuration, tá? Para executar exibir mensagens de depuração. O "-v", que é de verbose, ou "-verbose", ele mostra o andamento da pesquisa, ele vai mostrar o log, o feedback da execução do comando. O "-e", o exec, ele busca por referências idênticas, então ficaria basicamente como um comando watches. O "-w" é expressões regulares, é o wildcard. O "e" ou "end" é para a gente concatenar dois termos, tá? E ls, a gente vai procurar onde que existem exatamente dois termos, nesse caso não encontrou, porque eu preciso executar, nesse caso ali, resultados que tenham exatamente PSWD e também o ls, ele vale por um end lógico. O "-l", ou "-long", ele mostra o resultado sem quebra de linha, ele vai mostrar tudo inline. O "-c" maiúsculo, ele dispensa o padrão, que é do manpath, ele vai trocar o arquivo de configuração por um personalizado. O "-l" maiúsculo, ele vai definir um diretório, então se você quiser procurar, por exemplo, só no diretório /bin, aí ele vai mostrar só do diretório /bin. O "-m" ou "-systems", ele vai usar o "-pages" externas, tá? Além das nativas que a gente já tem. O "-s", que é de seção, sections ou sections no plural, ele vai mostrar em seções específicas, se tem mais de uma separadas por 2 pontos. E o "-r" ou "-regex" para integrar termos pesquisando como regex, do tipo regex. A gente também tem, além do apropos, o comando worries, que é um comando um pouco mais... Onde está worries? Onde está, por exemplo, os comandos... Ele vai mostrar mais localizações binárias do termo pesquisado. O wish ele mostra a localização do binário pesquisado, a localização de origem. O worries ele vai um pouco além do wish. Tá? Da mesma forma que o apropos vai um pouco além do watches. O worries a gente também tem várias flags. O "-b", que é para mostrar só a localização do binário, aí vai ficar como um wish. O "-m" só para procurar nas main pages. O "-s" de search só para as fontes. O "-u" para a gente procurar arquivos em comum, tá? que não são comuns, uncommon, arquivos de origem binários. "-b" maiúsculo para limitar os locais de pesquisa por somente binários. O "-m", o B de binário, tá? O "-b" maiúsculo, o "-m" maiúsculo, que é de main pages, só por main pages, pesquisa só por nas main pages. O "-s" de source, "-s" maiúsculo nesse caso, para limitar somente os locais de pesquisas por fontes. E o "-f", ele termina a última lista de diretórios e sinaliza o nome dos arquivos, tá? De fontes. Ele precisa ser usado ou com o "-b" maiúsculo, com o "-m" maiúsculo ou com o "-s" maiúsculo, quando a gente quer limitar um pouco essa busca do worries. Tá? Por exemplo, o worries do comando ls ele vai mostrar ali, além do binário de origem, ele também vai mostrar outras relações de binários que a gente tem ali no comando do ls, que foi o termo buscado através do worries, que seria a main page 1 do ls. Tá? São esses os comandos para a gente encontrar ajuda
e para a gente se localizar, para o usuário que está operando o sistema GNU Linux se situar e ficar um pouco mais confortável utilizando essa tela escura, que a gente não vai depender simplesmente da rede externa para a gente fazer determinadas pesquisas. A gente pode procurar ajuda para situações globais ou para situações específicas, como a gente viu. Para situações globais, geralmente a gente utiliza ali as man pages. Para situações específicas, a gente usa os cookbooks, os how-tos. Para a localização de binários, geralmente a gente utiliza o arrays. Para a gente procurar por referências, pesquisas um pouco mais refinadas, com mais termos mais gerais ou até mesmo mais específicas, a gente utiliza o apropos. E para localização, a gente pode utilizar o comando locate, que é externo, a gente precisa instalar em muitas distros, mesmo que na maioria delas o comando locate já vem previamente instalado, ou até mesmo o comando nativo find para a gente encontrar por determinados termos aos quais nós, usuários finais, estamos desejando encontrar aí respostas. E no próximo encontro a gente vai trabalhar com editores de texto. A gente vai trabalhar com o Vim Editor. Antes do Vim, a gente vai ter algumas noções dos principais atalhos e principais dicas para a gente utilizar editores de texto CLI com o nativo editor texto CLI das distros GNU Linux, o Nano Editor. Mais informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.